dia. Nós vamos, mais uma vez, estar cultuando a Deus, conversando, estudando a respeito da Bíblia, a respeito da palavra do Senhor, tá bom? Nós temos nesses vários cultos, já estamos no 227º culto, e nesses cultos a gente tem buscado conhecer mais, vivenciar mais esse amor de Deus para com todas as pessoas. No Salmo 119, versículo 107, a Bíblia diz assim: estou aflitíssimo. Isso até, essa palavra do salmista termina até contradizendo tudo aquilo que ele esteve mencionando antes a respeito da confiança, do descanso que ele tinha em relação à palavra do Senhor. Mas como se trata de um hino, como se trata de uma poesia, então se aceita, né? Porque na poesia, no fundo, ele está não sendo o depois de tudo que já disse, mas ele está vivendo o momento do todo, né? Então, ele está dizendo que ele tem dificuldades, tem lutas, mas ele confia, né, na palavra do Senhor, confia nos estatutos do Senhor e assim por diante. Então, é o mesmo momento do primeiro versículo, tá? É o mesmo momento dos versículos anteriores. Então, sendo poesia, se aceita, tá? Se aceita. Então diz assim: estou aflitíssimo, Senhor, vivifica-me, né? Segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo, dá-me um novo ânimo, Senhor, dá-me um novo conforto, né? Segundo a tua palavra. Não é somente através da tua palavra, mas a ideia de que como na tua palavra, né, podemos descansar, ou como na tua palavra está dizendo que tu podes nos dar isso, nos dar esse conforto. Na paráfrase terapêutica do texto, a Bíblia então diria assim: somos bem-aventurados, né? Já somos bem-aventurados, pois Deus, pela sua graça salvadora, né? Sempre pela graça, que é o plano dele de atuar conosco, então pela sua graça salvadora, por seu Espírito Santo, nos tem vivificado em todo o tempo, nos tem dado essa nova vida, esse novo conforto, esse novo dinamismo para a nossa existência, né? Tem nos vivificado em todo o tempo, cada vez mais. Sempre cada vez mais, porque é uma ascendência, não é? Estamos num crescimento espiritual, estamos num desenvolvimento espiritual. Então, nesse processo, cada vez mais, ele tem nos vivificado todo o tempo. E diz mais aqui: e isto não nos deixa, olha que interessante, esse fato, não nos deixa aflitíssimos, usando a palavra do salmista. Isso não nos deixa aflitíssimo por causa alguma. Nada nos faz aflitíssimos, porque nós temos o tempo todo e cada vez mais sido vivificados, né, pelo Senhor, através da sua graça e através do seu Espírito. Tá bom? Então é isso que a paráfrase nos lembra. Com esse espírito, com essa maneira de compreender, é que então a gente tem no nosso culto o seguinte: nós cultuamos buscando entender o amor de Deus, buscando entender cada vez mais essa revelação de Deus. Parece muito simples, né? Parece muito simples. Já entendemos, já sabemos que é o amor. Amor é a grande e única revelação de Deus para toda a humanidade. Pois bem, parece simples, mas com as dificuldades que temos, com as limitações que temos, a gente não consegue se aprofundar nisso e entender esse amor. Então, muitas vezes, eu até começo a entender que Deus ama do jeito que eu amo. Então, o meu amor depende da maneira
como a pessoa age comigo, o meu amor depende de como eu vejo a outra pessoa, que informações eu tenho da outra pessoa. Então eu começo a agir, né, com um determinado tipo de amor falho em relação às pessoas. Em relação a mim, eu ajo de maneira falha. Imagine em relação aos outros. E aí a gente usa essa experiência para tentar compreender o amor de Deus. Então veja que vamos passar toda a eternidade, né, mesmo nos afastando de nós mesmos, da nossa maneira de entender, e chegando mais perto de Deus, e ainda assim não compreenderemos completamente a respeito do seu amor, tá? Então, buscamos entender esse amor de Deus, que parece muito simples, mas não é tão simples para cabeças, para experiências, para vivências como a nossa, né? Entendendo o objetivo do amor dele com o mundo, buscando entender quais são os objetivos dele. Eu tenho aqui duas facetas desses objetivos, tá? Claro que tem outros, não só dependentes desse, ligados a esses dois, como também outros motivos que Deus sabe exatamente dentro da sabedoria dele, mas também dentro do profundo amor que ele tem para com todos nós. O primeiro objetivo que eu tenho aqui é que Deus almeja alcançar todo mundo. Por que alcançar todo mundo? Não é fácil para ele? Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é o Senhor de tudo? Mas ele nos criou, ele fez questão de nos criar à sua imagem e à sua semelhança. Isso quer dizer o seguinte: respeitar as decisões, as vontades que a gente tem. Então, ele quer alcançar de maneira amigável, de maneira livre, aberta, né? Ele não quer nos obrigar a serem alcançados por Deus. Ele quer fazer isso de maneira amigável. Ele não quer trabalhar com robôs, ele quer trabalhar com pessoas, né? Então ele atua para alcançar o maior número possível de pessoas. Não é alcançar no sentido de ver, de estar perto. A gente já viu que tudo isso ele faz. Mas é alcançar no sentido de a pessoa querer estar o mais perto dele possível. Tá? Mas isso é impossível. Sim, é impossível. Mas quando você ama, você supera essa ideia de impossível e você insiste e você continua. Não é assim com a gente? Com a gente, com as nossas falhas, a gente faz isso. Imagine em relação a Deus. Ele não desiste, né? Então, ele está o tempo todo nessa busca. Aqui eu coloquei assim, inclusive através de nós. Por que nós somos luz e por que nós somos sal? Né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. É o que ele diz lá no versículo 16. Então, somos luz e sal, como também instrumentos dele para alcançar as pessoas. Né? É claro que ele tem um monte de trastes igual a mim, igual a você, e igual a esse cristianismo que está aí. Esse cristianismo que está aí, né, que nós fazemos parte, isso não atrai nada, não atrai ninguém. Pelo contrário, isso aí está afastando as pessoas, está criando briga com as pessoas, está criando guerras com as pessoas, está criando distâncias, está criando muros, muralhas. Esse é o cristianismo que a gente tem oferecido ao mundo. Não é um cristianismo de amor, de perdão, de tolerância, de convivência, de acolhimento. Esse não é o cristianismo que a gente está oferecendo para o mundo. Esse cristianismo porco que a gente tem oferecido tem afastado as pessoas, tem enxotado as pessoas. Mas a gente defende uma verdade e eles não querem saber da verdade. É o grande argumento para as violências que a gente tem cometido. O que Deus quer não é que você defenda a verdade por si só se defende. Ela não precisa, pelo contrário, quando você vai ajudar, você atrapalha. O que Deus quer é que a gente seja luz, que a gente seja sal. Isso quer dizer dar a outra face. Isso quer dizer andar a segunda milha. Isso quer dizer querer aos outros o que queres que os outros sejam ou façam com você.
É isso que é o ser luz e ser sal. Não é pegar a arma e ir defender verdade, e defender Deus, e defender Bíblia, e defender fé, e defender não sei o quê. A gente inventa mil coisas só para botar para fora esse espírito violento nosso, né? Esse espírito condenador, esse espírito de julgamento, onde eu creio, a minha fé é a melhor, a minha religião é a melhor, a minha prática religiosa é a melhor. Então, não é isso que defende a fé. O que Deus quer é que sejamos luz lá nas trevas, que a gente seja sal lá nas trevas. Entendeu? Porque é a maneira de Deus para alcançar essas pessoas. E a outra palavra que eu tenho aqui, que mostra o objetivo de Deus, não é, para com o mundo, através do seu amor, é abençoar todas as pessoas. Não só alcançar, mas abençoar. Abençoar de verdade, muitíssimo, com muito prazer, com muita alegria. Ah, mas eles não querem nada com Deus, eles não querem nada com quem diz que é de Deus. E eles estão certos. Porque a gente se diz de Deus e somos os piores inimigos deles. Nós nos dizemos de Deus e nós é quem perseguimos, matamos, é quem fazemos uma série de coisas contra eles. Eles não é que eles não queiram Deus, eles não querem conviver com gente que se diz de Deus. Mas dentro de todo ser humano tem uma necessidade de uma divindade, tem uma necessidade de Deus. Entende? Então, o que Deus quer é alcançar essas pessoas. E Deus quer abençoar essas pessoas, porque Deus ama essas pessoas. É isso que a gente tem conversado, pesquisado, refletido, né, nesses nossos cultos pela manhã. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai logo para conversar sobre o verdadeiro culto a Deus. Tá? Tem tudo a ver, está tudo ligado uma coisa com outra. Tá? O verdadeiro culto a Deus. Bom dia, irmã Arideia. Bom dia, irmã Ivete. Muito bom dia. Então veja, o verdadeiro culto a Deus é exatamente estarmos afinados com esse projeto de Deus, alcançar e abençoar as pessoas. Ah, mas se eu ficar do lado... os argumentos que eu escuto. Ah, mas se eu ficar do lado, se eu for amigo, se eu for próximo, se eu não condenar, não julgar as pessoas que estão aí no pecado, eu não estarei evangelizando. Não, esse não é seu papel. Evangelismo não é isso. Esse é o papel do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem convence as pessoas, não é você. Não é essa a sua responsabilidade. A sua responsabilidade, a minha, a do cristianismo, a das religiões que são de Deus, é serem luz e sal. Só isso. Não tem nada que ficar nessa luta, nessa briga, nessa confusão, né? Para encher a minha igreja, para encher a minha religião, para encher... Essa não é a nossa briga. A nossa briga é somente ser luz e sal. O que já é demais para a gente. O que já é muito caro, já é muito difícil para essas limitações que temos. Então não temos que assumir o papel do Espírito Santo. Ele é quem convence, ele é quem converte, ele é quem santifica. Pronto, é uma obra dele, não tenho nada a ver com isso e nem tenho condição de ter nada a ver com isso. É uma obra dele. Ou eu confio e descanso, ou eu vou ficar nessa religiosidade hipócrita, essa religiosidade mesquinha, né? Essa religiosidade farisaica, onde todo mundo tem que se comportar do jeito que eu acho que eles devem se comportar para agradar a Deus. Quer dizer, não é agradar a Deus, é agradar a mim. Então, isso é farisaísmo, não é? E isso não é o cristianismo que o Senhor quer. Então, qual é o verdadeiro culto a Deus? O verdadeiro culto a Deus é ser bênção para as pessoas, né? É ser motivo delas se sentirem atraídas a Deus. É isso que é o nosso papel. Esse é que é o verdadeiro culto a Deus. Aquele blá, 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 aquela conversa fiada, aquela conversa sem nexo, aquela repetição que a gente faz, né? A gente canta o que os outros escreveram para cantar. A gente ora o que os outros praticam lá nas orações deles, porque a gente tem que ficar no mesmo nível deles. A gente fala, repete o que eles também falam. Então a gente fica nisso.
Aí chega na segunda-feira, a gente vai viver a nossa vida como se o que fizemos domingo foi suficiente. Não, né? Ser luz e sal é diferente disso. Então, hoje a gente chama a atenção aqui o seguinte: o verdadeiro culto a Deus também é ser bênção no seu trabalho, no seu emprego, nas suas atividades profissionais. Esse é o verdadeiro culto a Deus, né? É você ser o empregado que Jesus seria se tivesse em seu lugar. É você ser o patrão que Jesus seria se tivesse no seu lugar. Isso é culto a Deus. Então, aquele culto blá 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 que a gente faz domingo não nos isenta de sermos os verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus, imitadores de Jesus no nosso dia a dia, no nosso emprego. É sermos os colegas do nosso trabalho, da nossa profissão, sermos colegas deles, como Jesus seria se estivesse no meu lugar. Isso é o verdadeiro culto a Deus. Né? Aquele blá 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 lá pode até ser interessante, mas ele só tem valor se durante a semana você realizou o verdadeiro culto, se Deus alcançou mais ainda o coração daquela pessoa, se Deus abençoou mais ainda aquela pessoa através da convivência com você, se você foi o verdadeiro instrumento de Deus para fazer aquela pessoa mais feliz, realizada e mais, como diz o versículo 16, de novo, eu volto a repetir, glorifique ao vosso Pai, aqueles que observem as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o verdadeiro culto. O resto é papo furado, é conversa para boi dormir. Parece bonito, né? As pessoas ficam impressionadas, às vezes, com a religiosidade de algumas pessoas, como elas são dedicadas, como elas são horas. Aquilo é conversa fiada, nada daquilo. O verdadeiro culto a Deus é ser bênção, é ser luz, é ser sal. Esse é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Tá bom? É isso que a gente chama a atenção hoje. Depois a gente vai para o texto bíblico aqui. Estamos em João capítulo 4, lembra? João capítulo 4 nos fala sobre a mulher samaritana. Jesus, né, e a conversa que ele teve com aquela mulher samaritana. Deixa eu... Pronto, está aqui. Coloquei nos comentários. Né? Então vamos ver aqui. Capítulo 4 de João. Versículo 17. Respondeu a mulher. Né? Porque a mulher perguntou... Jesus disse para aquela mulher: olha, ela fez assim: olha, Senhor, você está falando dessa água aí, então me dá dessa água, para que eu não precise vir aqui pegar mais dessa água. Entendeu tudo errado do que Jesus orientou. Próprio da gente, né? Próprio da gente. E próprio de escritores também. Moisés também entendeu tudo errado. Tudo não, mas muita coisa errada do que foi a revelação que foi colocada também para ele. Né? Entendeu tudo muito errado. Vai no texto do livro de Levítico, vai lá no livro de Levítico e leia com os olhos de Jesus. Leia com os olhos de Jesus, leia com os olhos de Deus. Né? A revelação do amor, vai lá e leia aquele negócio. Pegue o filho que é desobediente ao pai, bota ele lá na entrada da cidade para ser apedrejado. O meu Jesus jamais orientaria um negócio desse. Mas Moisés entendeu que era de Deus. Né? Entra em Canaã e mata todos, de criança a idoso, mate todos. O meu Jesus jamais orientaria um negócio desse. Mas ele entendeu. A mulher samaritana é a mesma coisa. Né? Tá lá Jesus, a maior revelação, né? A revelação mais perfeita de Deus. Né? Tá lá dizendo para a mulher: olha, eu posso lhe dar uma água que nunca você vai ter sede. É claro que Jesus usou essa ilustração, mas ele explicava, porque ele queria que a mulher entendesse. Mas a cabeça dela é igual à minha e igual à sua. Ó Senhor, então me dá dessa água para que eu nunca mais precise vir aqui beber dessa outra aqui. Não entendeu nada. Aliás, Nicodemos também. Né? Jesus explicou tudo para ele e ele chegou e disse: ah, Senhor, então quer dizer que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Falando com Jesus, que é a máxima revelação de Deus.
Ora, esses homens que conviveram com Jesus, viram, estiveram com ele, entenderam errado a revelação de Deus, imagine um pobre Moisés, imagine um pobre Davi, imagine um pobre Isaías, imagine nós, né? Ah, mas nós temos hoje o Espírito, eles também naquela época. Mas lembra que o Espírito não obriga ninguém a nada? Ele trabalha com a nossa permissão, ele vai trabalhando o nosso caráter, ele vai trabalhando a nossa natureza, ele vai trabalhando, né? Tudo isso. Recentemente eu li um texto falando que a Bíblia é altamente machista. Ora, a gente precisa fazer a diferenciação, é por isso que é importante a gente lembrar o que é letra e o que é espírito. Tá bom? Dentro do texto, Paulo foi perfeito nessa chamada, né? A letra é o que os homens escreveram do que entenderam a respeito da revelação. O espírito da letra é a própria revelação. Então veja que uma coisa está bem longe da outra. É tanto que Paulo diz assim, a letra mata e o espírito vivifica. Certo? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, é importante que a gente, quando lê a Bíblia, a gente possa saber desses dois pontos bem extremos. Então, não é a Bíblia que é machista. Não é Deus que é machista. Não é a revelação que é machista. Machista são os homens que escreveram a Bíblia. Não é somente machista, não, eles têm outros defeitos também. Eles são escravagistas, né? Eles são intolerantes. Há uma série de defeitos também, outros, que não tem nada a ver com a revelação. Ali são homens que são influenciados pela sua cultura, não é? Pelo seu tempo, pelas as coisas que todo mundo acreditava. Ok? Então, também não podemos condená-los. Né? O próprio Jesus, na sua época, ele fez coisas naquela época que, se fosse hoje, ele não faria. Né? Ele tem certas ilustrações que ele usou naquela época que hoje ele não usaria. Tem certos costumes que ele tinha naquela época que hoje ele não faria. Por exemplo, né? Eu citei o caso da mulher samaritana apenas como um pequeno exemplo, né? Mas que tem muito a ver com outras tantas coisas. Jesus está com sede e diz, olha, me dá dessa água. É uma água de cacimba, cheia de bactérias, cheia de problemas, cheia de doenças, cheia de... como todo mundo tomava. Mas ele disse, não, eu não quero essa água, por favor, me dê um pano aí para que eu possa coar a água e eu possa então beber, ou então acende um fogo aí para que eu possa aquecer essa água e poder matar os micróbios, né? Micróbios, o nome, né? Possa matar, nada disso. Ele foi lá e tomou como todo mundo toma. Ele estava naquele tempo. Então não temos que criticar os outros. Agora a gente tem que confiar na ação do Espírito em nos iluminar. Temos que confiar na mente de Cristo que está em todo salvo, para que a gente possa distinguir entre o que é a letra no texto bíblico e o que é o Espírito, ou seja, a revelação de Deus, não é? E que muitas vezes o escritor não compreendeu bem. Então, nesse caso, aí então respondeu a mulher. Jesus falou, vai, olhe. Ela disse, como ela não entendeu, Jesus disse, então faça o seguinte, vá na sua cidade, traga seu marido e venha cá. Ela diz, então ela responde, versículo 17, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Jesus não está preocupado aqui com a vida moral ou imoral, ou o que seja da vida dela. Jesus está agora aplicando mais uma ilustração, mais uma maneira para que ela compreenda. Ele está criando uma situação para que ela compreenda exatamente de que água, né, que também é uma ilustração, né, mas do que é que ele está falando? Sobre fé, sobre salvação, sobre a ação do Espírito na vida dessa pessoa, de cada pessoa. Então ela diz, não tenho marido. Aí, porque sim, aí Jesus disse, você disse bem, não tenho marido.
porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Esse tipo de ação de Jesus, para aquela mulher ia funcionar. Talvez em outra pessoa não funcionasse. Né? Talvez Jesus, em outra pessoa, Jesus teria que usar de um outro artifício literário ou de um outro artifício de comunicação ou de uma outra ilustração, porque o interesse de Jesus é alcançar a pessoa, né? Falar ao coração daquela pessoa. Então, é nesse sentido que ele está trazendo isso aqui. Não é para acusá-la, não é para condená-la. Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, disse Jesus. Eu vim para salvar. Pronto, o que ele está fazendo aqui é para salvar, alcançar aquela mulher. Tá? Isso aqui não justifica a gente sair por aí condenando as pessoas, criticando as pessoas, dizendo do pecado, do erro, do inferno, do não sei o que delas. Isso não justifica. Não é assim que se atrai. A gente tem que confiar que isso é uma obra do Espírito. E a gente tem que fazer somente a nossa parte, tá bom? Eu não tenho que fazer o que o Espírito faz. Quem tem que convencer as pessoas da sua situação é o Espírito de Deus, tá bom? Muito bem, vamos aqui para a Igreja de Jerusalém. Vamos conversar um pouquinho sobre a Igreja de Jerusalém. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Igreja de Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 2. Olha, essa igreja de Jerusalém, ela está aqui como um bom exemplo, apesar das deficiências dela, claro. Ali havia joio, né? Havia joio. Mas havia algum bom exemplo ainda naquela igreja. Lá para os anos 40 em diante é que ela vai se deteriorar, porque o número de joio cresce demais no meio dela, e aí você vai encontrar Tiago falando para aquela igreja. Tá? O livro de Tiago é basicamente, ele diz assim, olha, eu estou falando para, como é que ele chama lá, para os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Então é uma carta geral. Tá? Mas se você vai olhar a prática, você vai ver exatamente o que é que está acontecendo, porque ele era um líder, né? Era chamado de coluna na igreja de Jerusalém, era uma das colunas, né? Então ele vai usar a experiência de Jerusalém para falar para todos os outros cristãos em todo lugar. E você vai ver então uma presença intensa, né? E a palavra, o reclame, a exortação de Tiago é grave em relação aos cristãos, aos crentes daquela igreja. Né? É muito interessante o livro e o que ele chama a atenção naquela carta. Mas veja aqui, né, hoje a gente apenas vai lembrar o seguinte, na terça-feira que vem, então a gente ingressa no versículo 42 e 47. Mas hoje a gente vai falar rapidamente do capítulo 2, 42 a 47. Tá? É só uma ideia geral para falar sobre esse texto. A igreja de Jerusalém era bênção interna e externamente. Era bênção, apesar do joio. Tá bom? Vocês viram aqui, eu já mencionei, e está mais ou menos dentro desse período, não é, quando houve aquele brigueiro lá de Jerusalém, né, da igreja, do povo da igreja, onde estavam reclamando, olha, tem gente aí que está sendo mais bem tratado do que eu, tem gente que está recebendo mais comida, tem viúvas, né, que estão recebendo mais atenção do que as nossas viúvas. Esse brigueiro carnal, não é, que o joio promove, ele não consegue ser diferente. Não é? Ele não consegue, é você pedir a um bode para ele se comportar como ovelha. Ele não consegue. É o limite dele. Ele pode até ficar quietinho por uns minutos ali, se segurando, se amarrando para não agir como bode, mas a cabeça dele está a mil ali, pensando, agindo e refletindo como bode. Não tem jeito. O que ele precisa é de conversão.
Não é de escola dominical, não é de bons modos, de classe de catecúmenos, né? Ele não precisa disso, porque isso aí não vai adiantar nada na vida dele. Entende? Ele precisa de conversão. Conversão. Tornar-se ovelha. Esse é o milagre que ele está precisando. E essa é uma obra do Espírito. Tá? E aí, o que é que a gente faz? Joga fora? Faz como Paulo? Entrega para Satanás para salvar a alma? Não. A gente não faz isso. A orientação de Jesus é que a gente deve acolher paciência, carinho, né? Atenção, respeito. A gente não pode dar espaço. Por quê? Por causa da imaturidade, é joio. A gente não pode dar espaço, a gente tem que criar situações que não dê para ele, senão ele vai botar tudo de cabeça para baixo, porque ele não consegue fazer diferente, né? É como o escorpião que para atravessar o rio, ele pediu a um animal, não sei se foi a um pato ou não sei e tal, aí ele queria atravessar o rio e pediu ao pato, ao outro animal, por favor, me leva nas suas costas. Ele disse, não, que você vai me matar. Ele disse, não, eu prometo que eu não vou matar. Eu prometo, eu preciso passar do rio, eu lhe prometo que eu não vou lhe matar. Aí atravessou o rio. Chegando lá, ele, picou o animal, né, que salvou ele. Aí o animal olhou para ele, mas você disse que não ia me matar. Ele disse, eu não consegui, é minha natureza. Eu não consegui ser diferente. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, ou durante todo o tempo, ele é o que ele é. Entende? A gente é que fica inventando, olha, isso aí é pecado, não faz assim, olha, isso aí é pecado também. Não faz assim. A gente que fica inventando esse negócio. Não, ele é ele. Ele precisa de conversão. Conversão, né? Então Jerusalém já tinha demais a partir do ano 40 em diante, né? Mas aí nos anos 30, né? Nos 10 primeiros anos da morte de Jesus, então já havia, claro, não podia deixar de haver, sempre vai haver esse tipo de coisa. Então a igreja de Jerusalém era a bênção interna e externamente, apesar desse joio. E com isto, ela caía na graça social. Ela caía na graça da cidade. A cidade tinha boas notícias daquela igreja, né? Do cuidado, do amor, da atenção que uns tinham com os outros e, por consequência, a atenção, o carinho que ela tinha também com pessoas de fora. Porque, né, se você não é carinhoso também com as pessoas de fora, não vai adiantar nada ser carinhoso só com os de dentro. Os de fora vão querer distância. É natural do ser humano que isso aconteça. Mas a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo, caíam na graça da cidade, pelo testemunho, pela pregação, pela maneira que eles se comportavam entre eles, não é? E em relação às pessoas fora da igreja. Tá? E aí diz assim, e todos os dias lhe era acrescido novos salvos. Todos os dias, né? Não precisava ser exatamente todo dia, quem é o de hoje, nada disso. A ideia é que sempre estavam surgindo novos cristãos, novos salvos, né? E junto também vinha muito trigo, né? Vinha muito trigo por meio deles, né? E o problema não é vinha muito joio por meio deles. O problema não é vir muito joio por meio deles. Esse não é o problema. O problema é como lidamos com isto. Esse é que é o problema. Porque, a depender da maneira como lidamos, essas pessoas permanecem, né? Permanecem como joio, achando que são, por exemplo, quando a gente começa a botar regra, olha, quem é de trigo veste roupa assim, assim, assim. Quem é trigo usa óculos assim, assim, assim. Quem é trigo fala, conversa assim, assim, assim. Então a gente começa a botar essas regras, as pessoas começam a atender aquelas regras, pronto, elas dizem, pronto, então eu estou salvo. Eu sou um trigo. Porque eu faço tudo o que eles estão dizendo que o trigo faz. A gente fica botando essas regras. E aí a gente desenvolve um bando de gente,
não é? Que não é trigo, mas como estão se esforçando e lutando e criticando os outros porque não fazem, né? E como estão se esforçando para atender a essas regras, né? Estão cumprindo, então eles se sentem trigo, então essas pessoas não sentem necessidade de conversão. Eles já, entre aspas, estão convertidos. Então é culpa nossa, né? O hospital, né? O problema do hospital não é a chegada de doentes. Esse não é o problema do hospital. O problema do hospital é quando ele, né, cria regras que enganam os doentes e esses doentes pensam que estão sãos, porque estão atendendo aquelas regras, né? E assim por diante, tá? Então, a igreja de Jerusalém, é isso que interessa hoje para a gente, caía na graça daquela cidade e por causa disso, é isso que a Bíblia coloca, né? Por causa disto, todos os dias era acrescentado a ela os que iam sendo salvos, né? Muita gente salva. Claro, também muita gente que pensava ser salvo, tá bom? Muito bem, vamos aqui para essa declaração doutrinária, né? A declaração doutrinária, hoje a gente fala sobre o único Deus, né? Falamos já sobre as Escrituras, agora sobre o único Deus. O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. É isso que essa declaração, por enquanto, sobre Deus fala. A gente não vai ir além disso, o tempo não ajuda, mas amanhã a gente então volta a conversar rapidinho sobre alguns desses aspectos que foram mencionados, tá? Muito bem, vamos aqui agora para o Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários o que é que o Facebook tem que a gente pode destacar nessa oportunidade. Deixa eu pegar aqui o Facebook, atualizar. E eu vou colocar aqui na janela. Pronto, está aqui. Vamos lá? Aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje nós temos as seguintes curtidas. Quem curtiu, por enquanto, né, esse culto de hoje, Lane Carvalho, Deus abençoe, né? Gente do coração também, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Esses, por enquanto, são os que estão curtindo, né, o culto de hoje. Vamos ver mais aqui. Aqui fala sobre o dia de hoje, dia 16 de novembro, dia da tradição oral. Tradição oral é a ideia de, em vez de se escrever, a pessoa vai passando de pai para filho as informações, né? Coisa que acontecia antes de existir a escrita, né, na humanidade. A tradição oral era passada de pessoa para pessoa. E dia também do policial federal. Dia nacional de atenção à dislexia, dia do mar, dia da Amazônia Azul na Marinha e dos ostomizados, Semana da Música. Dia latino-americano da atenção e cuidados com o meio ambiente, Dia Mundial em memória das vítimas da estrada e da DROC, não sei o que é isso. Dia Internacional da Tolerância, né, pela Unesco, e Dia do Patrimônio Mundial. Tá? Hoje é o dia 16. Aqui tem um vídeo estudo sobre ser magro saudável. Aqui tem um outro vídeo estudo sobre os 10 maiores ensinos no Sermão do Monte. Né? Aqui temos um vídeo estudo sobre os salmos mais preferidos na Bíblia. E temos aqui um convite, né? Convidando as pessoas para o nosso culto matutino e dizendo os vários assuntos que fazem parte em cada dia desse culto matutino.
Aqui tem sobre o Sermão do Monte, né? Vários banners estudando o Sermão do Monte. Aqui tem um estudo sobre o amor, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males humanos. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males humanos. Aqui tem um banner sobre o meu quarto pastorado, né? As oportunidades que o Senhor tem me dado de estar pastoreando pessoas de uma maneira ou outra. Então também é algo que tem marcado minha vida. Aqui tem sobre a plataforma de serviço do Psicalme, é um convite também para essa plataforma. Aqui tem essa orientação: sistemas cibernéticos movem-se em direção à adaptação. O propósito de todo o comportamento é adaptativo ao contexto em que é gerado. Então, estamos todos sempre nos adaptando, nos fazendo com que a gente faça parte do mundo em que vivemos, né? Não lutando e prejudicando, mas nos adaptando para o bem de todos e para o nosso bem também. A outra é a parte do sistema que possuir maior flexibilidade será o elemento controlador ou catalisador do sistema. Ou seja, aquele que é mais maleável, ele termina se ajustando melhor ao sistema, ao mundo, à vivência e etc. Aqui tem um banner que fala o seguinte: toda verdade pode ser dita, né? Inclusive, a gente deve evitar a mentira. Evitar e deixar, porque a mentira ela tem muitos resultados negativos, tá? Mas toda verdade pode ser dita. Como falar a verdade é o que faz a diferença. Então, não temos que nos preocupar com a verdade que vamos falar, mas com a maneira como vamos falar esta verdade, tá bom? Porque a verdade, o ideal é que ela seja edificante, né, que seja edificante para outra pessoa. Aqui está lembrando um banner sobre cristãos sem igreja, e eu estou chamando aqui de uma igreja bíblica, de cristãos sem igreja. Tá? Então, o cristianismo voluntário com relevância social. Está aqui algumas orientações. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Juliana Correia, Ivete Espíndola e Maria Arideia, tá bom? Essas queridas, não é, curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver, eu tenho aqui ainda 5 minutos. Então, deixa eu aproveitar esses 5 minutos, deixa eu voltar aqui para a gente conversar sobre declaração doutrinária, né, em cima daquilo que nós já começamos e que falaríamos amanhã. Amanhã a gente vai falar, mas a gente pode começar hoje já tratando disso, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar o Facebook aqui da tela. Muito bem. Então vamos ver aqui a declaração doutrinária. O único Deus, né? Como eu já li, o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Vamos ver alguns aspectos, né, o que a gente poderia dizer como positivo e como não positivo nessa declaração. Veja só há um Deus todo-poderoso. Só há um Deus, né, que seja todo-poderoso, real, verdadeiro em todos os sentidos. Então só há um Deus. Isso aí tem que ficar bem claro. Mas as pessoas creem em muitos deuses. O que a gente pode entender disso é o seguinte: a revelação de Deus alcançou e alcança todas as pessoas. E dentro de suas experiências, cada um no seu cantinho, cada um no seu mundinho, cada um no seu contexto, né? Dentro dos limites que cada um tem, eles entendem essa revelação de maneira diferente. Lembra do que eu falei de Moisés antes? Né? Lembra do que eu falei de Davi? Deus é amor, mas esses dois e outros entenderam que Deus mandou matar muita gente. Você vê como a cabeça da gente funciona. Deus é amor. Como é que eles conseguiram entender amor, né? Amor com mandar matar tanta gente?
né? Mas eles conseguiram. A gente não consegue isso, né? Tem gente aí usando o nome de Jesus para perseguir, matar, para prejudicar os outros, para condenar, enfim, tem gente usando o nome de Jesus para mil coisas absurdas aí, né? Então somos capazes disso mesmo, né? Não temos nem que nos assustar com isso. Então veja, então só há um Deus, tá? Todas as ideias de deuses, né, que foram criadas na face do mundo não tem a ver com esse Deus. Deus é único, mas é com a cabeça pequena de cada uma dessas pessoas. Tá? Por exemplo, Moisés entendeu que havia só um Deus, mas esse Deus era sanguinário, assassino, vingativo, é um Deus. Na cabeça de Moisés, Deus funcionava assim. Qual a diferença desse Deus, dessa pessoa que creu nesse Deus, para aquela pessoa que acreditou em que havia muitos deuses, mas todos trabalhavam pelo amor das pessoas? Então, quem foi ruim, quem foi mal, quem agiu errado? Né? Outra coisa, quando se fala em Deus como único, né, no texto grego, no texto grego, não é no grego, no hebraico, lá diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Como é que o judeu, né, como é que o hebreu entende isso? Eles dizem assim: Deus é único, mas ele é tão grande, tão poderoso, tão dono de si, tão capaz, que ele, né, ele podia dizer nós, ele podia dizer somos muitos, por tanta qualificação que ele tinha. Tá? Ora, esse foi o Deus que Moisés entendeu. E qual a diferença desse Deus, façamos, no plural, né, para aquela pessoa que acredita em muitos deuses? Mas falar de muitos deuses ofende Deus. Você é Deus para saber? Você ama aquelas pessoas como Deus ama para saber se isso é mais ofensivo ou menos ofensivo do que o que Moisés entendeu? Entende? Então, não temos parâmetros para dizer, né, que aquele está mais errado ou mais certo do que Moisés com o Deus único do façamos, que ele entendeu e que achava que era para matar tanta gente. Certo? Então, Deus é único. Isso aí não tem, né? Agora, a manifestação de Deus é tão poderosa, é tão grande, que os nossos olhos veem multi-ações de Deus. Aí fica na cabeça de algumas pessoas que, na verdade, são vários deuses. Não tem cristão, eu conheço cristão, que acredita que Jesus, Deus Filho é um, Deus Pai é outro e Deus Espírito Santo é outro. Então são três. Conheço cristãos que acreditam que quando chegarão no céu, quando chegarem no céu, vão encontrar lá três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entende? Então tem isso. Né? E aí, estão certos ou estão errados? Né? Agradam ou não agradam a Deus? Ofendem ou não ofendem a Deus? Então, veja como, né, a nossa visão, a nossa compreensão sobre isso termina ficando muito pequena para que a gente possa afirmar uma coisa ou outra. Tá? Amanhã a gente vai para o outro aspecto, ainda dentro dessa declaração, aí seria sobre ele é espírito, é pessoal, eterno, infinito e imutável. Amanhã a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Vamos aqui para a nossa oração. A nossa oração é um poema, né? Estamos ultimamente orando, né, através de um poema, né, onde esse poema reflete aquilo que a gente quer falar, né, nas nossas orações, tá? Deixa eu botar aqui nos comentários para facilitar as pessoas que depois vão querer chegar a este momento do nosso culto. Então aqui está a oração final. Ela diz o seguinte: Senhor,
nosso Deus. Te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia, te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com nosso jeito de ser como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com os outros, as pessoas que amas e queres que amemos com o nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que queremos para conosco também. Te exaltamos, nosso Deus, pelo poder do teu Espírito, pelo que pode e tem feito na vida de gente como a gente, sempre operando para parecermos com teu Filho Jesus, sempre nos fazendo milagres para sermos a tua luz, como fizeste da Igreja de Jerusalém, fazendo tão bem, conduzindo teus filhos a serem bênçãos naquela cidade, que caíam na graça de todo o povo e atraíam tantos à cruz, novos filhos que eram salvos para serem da tua felicidade. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração de hoje, tá? E nos lembretes, a gente tem aqui algumas coisas que eu queria mencionar. Na descrição deste culto, no link 2, você tem o tema que a gente vai conversar hoje à noite com Cristina, lá no Instagram, tá bom? 19 horas com Cristina. No link 3, dessa descrição deste culto, você tem aí vídeos estudos que nós recomendamos para que você assista. E amanhã a gente vai estar de volta conversando sobre outros temas, tá bom? E aqui tem um lembrete também, o PSCAPES Missão Esperança. Esse PSCAPES Missão Esperança tem alguns outros projetos além da Casa de Apoio. E entre outros projetos está o de atenção espiritual às pessoas. Então, nós já estamos nos encontrando nas quintas-feiras, tá bom? Nas quintas-feiras, estamos nos encontrando com pessoas que têm a oportunidade de se apresentarem, pessoas que têm a oportunidade de falarem sobre as suas necessidades, as suas carências, e orando e cuidando um do outro, não é? Temos tido essa oportunidade nas quintas-feiras, tá bom? Aqui abaixo tem sobre o projeto Atendimento Social. E aqui, lembrando que hoje é um ótimo dia para você repensar a sua vida com a sua família. Tá? O que é que pode ser melhorado, na sua relação com a sua família? Para que ela seja mais feliz e, com isso, você também seja mais feliz. O que é que pode ser feito nesse sentido? Tá? O quanto você pode ceder para que a família esteja bem e você também saia ganhando com isso. Tá? Muito bem, vou colocar aqui uma musiquinha, a gente vai encerrando este culto e torcendo que hoje seja um dia maravilhoso na sua relação com as pessoas e na sua relação com Deus. Tá bom? Então, Deus abençoe. Um dia maravilhoso para você. Até mais.